Chuck Norris abriu a porta e quando ela rangeu ao se abrir o que viu, fez o sangue gelar-lhe nas veias. Ali em pé estava a menina de 10 anos, o cabelo emaranhado, as roupas amassadas e imundas. Um olhar vazio nos olhos. Então ele viu uma mancha escura de sangue se espalhando abaixo da virilha, atravessando o tecido das calças dela. O coração de Chuck bateu acelerado, um arrepio percorreu sua espinha, enquanto uma pergunta ecoava em sua mente: o que diabos tinha acontecido atrás daquela porta? Antes de mergulharmos nisso, não esqueça de curtir e seguir para mais histórias poderosas que vão ficar com você. Agora vamos começar. Chuck Norris saiu da rodovia justo quando o sol se pôs atrás das colinas a oeste de Copper Hill. Faziam 3 meses desde a última vez que ele tinha visto aquele trecho de estrada. O cascalho crepitava sob seus pneus como sempre. As árvores começavam a perder as folhas e a brisa trazia um leve cheiro de fumaça de chaminé e capim seco. Era o primeiro suspiro de casa que ele havia tomado em muito tempo. A filmagem na Europa Steel Horizon, algum filme de ação que provavelmente estrearia no próximo verão, tinha sido extenuante. Instantes demais, noites demais de gravação e socos falsos demais para uma plateia que queria explosões maiores do que nunca. Ele ainda tinha os hematomas para provar. Os joelhos já não voltavam como antes, mas nada disso importava agora. Chuck não pensava em tapetes vermelhos críticos ou se o estúdio faria uma sequência. Sua mente estava em Lily Evans, a menina que morava 2 casas adiante. Ela não fazia parte da família dele, não por sangue. Mas ao longo dos anos ela havia encontrado um lugar na sua vida que nenhum roteirista poderia ter imaginado. Lily tinha 10 anos, era esperta, silenciosa e madura demais para a idade. Não ria como as outras crianças. Não corria pelas ruas como louca. Lia livros que a maioria dos adultos nem tocaria, desenhava cidades estranhas que dizia ver em sonhos, e sempre tinha perguntas que faziam você parar e pensar. A maioria dos dias ela esperava na varanda quando Chuck chegava em casa, lápis na mão, caderno no colo, as pernas balançando para fora dos degraus. "Hey, Mr. Chuck", ela dizia sorrindo para cima dele como se tivesse guardado todas as suas histórias só para ele. Chuck sentava-se ao lado dela. Às vezes conversavam sobre as coisas mais bobas, que tipo de sopa era melhor, porque gatos odeiam água. Outras vezes simplesmente ficavam em silêncio, compartilhando algo que não precisava de palavras. Com o tempo virou rotina. Lily começou a aparecer na porta dos fundos dele por volta do jantar. Batida discreta, sem sorriso, só uma voz pequena. "Posso jantar com você hoje?" Chuck nunca fez perguntas. Ele apenas colocava um prato extra, puxava uma cadeira e a deixava falar ou não. E em algumas noites, quando vinham tempestades ou a energia caía do lado dela da rua, ela dormia no sofá dele enrolada em seu velho cobertor do exército. "Sua família permite isso?" ele perguntava. Ela dava de ombros. "Eles não percebem." A princípio, Chuck pensou que ela estava sendo dramática. Crianças faziam aquilo, mas depois de um tempo ele começou a acreditar nela. A parte mais perturbadora: os pais dela nunca vieram procurar. Nenhuma vez. Chuck entrou na Sycamore Street, onde as árvores tinham crescido mais altas do que ele lembrava. Sua caminhonete passou por casas familiares. Gramados cortados, varandas varridas, cães abanando atrás das cercas. A cidade continuava a mesma, sonolenta, pequena, lenta para mudar. Mas ao se aproximar da casa de Lily, um aperto no peito começou a surgir. Algo estava errado. A cerca branca de estacas estava meio engolida por ervas daninhas. A grama, antes bem aparada, havia crescido alta e selvagem. O canteiro de flores onde Lily plantava aquelas coisinhas roxas que dizia serem flores da lua, não passava de terra seca e latas de cerveja. O balanço no quintal, aquele que Chuck ajudara a consertar quando se soltou no verão passado, pendia torto, e a caixa de correio inclinava para o lado tão cheia que parecia prestes a explodir. Ele reduziu a velocidade e encostou na guia, o motor chiando. Algo no peito dele soava errado. Lily deveria estar na frente já. Ele saiu à porta, rangeu mais alto do que o habitual naquela tarde silenciosa. O cascalho estalou sob suas botas. Lily chamou. Sem resposta. Ele caminhou pelo caminho, as ervas roçando seu jeans. Os degraus da varanda gemeram sob seu peso.
Ele bateu uma vez depois novamente mais forte. Sou eu, Chuck, disse. Acabei de voltar. Nada ainda. Ele tentou a porta. Trancada. Recuou, vasculhou as janelas. Todas as cortinas estavam fechadas. Nenhum som lá dentro. Nenhum passo, nenhuma TV ligada, ninguém mandando-o embora. Um arrepio subiu pela nuca. Chuck bateu com mais força. Lily, você aí tá bem? Nenhuma resposta. Ele deu mais um passo para trás, as mãos cerradas. Estava a cerca de 2 segundos de chutar aquela porcaria de porta quando clique. A porta rangeu apenas uma fresta. E lá estava ela. Lily, mas não a Lily que ele lembrava. Ela parecia destruída. O rosto afundado, as bochechas cavadas como alguém que não comia direito há semanas. A pele ao redor da boca rachada, os lábios secos como pergaminho. O cabelo grudado no couro cabeludo, emaranhado como se tivesse dormido no chão, ou talvez não tivesse dormido nada. As roupas. Deus. Uma camiseta esticada manchada de amarelo nas axilas e marcada por restos de comida na frente. As pernas nuas cheias de arranhões. Os joelhos roxos. E o pior de tudo, o que fez o coração de Chuck parar por um instante, foi o cheiro. Não era só sujeira nem apenas suor. Era o odor ácido e amargo do abandono de um corpo que não via água havia muito tempo, um cheiro de doença, fome. E algo mais. Sangue. Porque ali, encharcando a roupa íntima e escorrendo pela parte interna das coxas, havia uma mancha profunda cor de ferrugem grossa em alguns pontos e úmida em outros. Os olhos de Chuck se arregalaram. Ele não conseguia respirar. O pânico o tomou de repente feroz como um torno apertando-lhe o peito. Oh Deus! Sussurrou sentindo a náusea subir. Querida, o que aconteceu? A menina se mexeu instintivamente tentando esconder a mancha ao puxar a camiseta larga para baixo, mas era tarde demais. Chuck já tinha visto. E não conseguia desviar o olhar. Sua mente disparava cada tipo de possibilidade horrível, inundando seus pensamentos. Algo estava terrivelmente errado, e ele sentia como se estivesse na beira de um precipício sem saber o que viria a seguir. Ele deu um passo à frente, a voz trêmula. Doçura, o que aconteceu? Você está machucada. Deixe-me. Não. Ela. O interrompeu a voz aguda, quase raivosa. Recusando-se a ceder, a menina recuou, as pequenas mãos agarrando o batente da porta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Estou bem. Vá embora. Chuck piscou surpreso pela mudança repentina no tom dela. Você não está bem, disse ele mais alto e firme do que pretendia. Você está sangrando, precisa ver um médico. Onde está seu pai? Ela está voltando, respondeu a garota. Mas havia um tremor na voz. Uma rachadura que traía o medo por trás das palavras. Ele me disse para esperar. Eu tenho que esperar. Ela vai chegar logo. Chuck sentiu um nó de frustração misturado a uma dor profunda. Olha, eu não vou embora até ter certeza de que você está bem. Precisamos te levar ao hospital. Posso ligar para alguém ou te levar lá, mas você não pode ficar aqui desse jeito. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça, os lábios tremendo. Não, você não pode. Você não é meu pai. Eu não preciso da sua ajuda. Me deixa em paz. Ela deu um passo para trás e tentou fechar a porta, mas Chuck colocou a mão impedindo. Querida, por favor. Começou ele, mas ela o cortou de novo, a voz subindo quase desesperada. De repente Lily piscou para ele. Silenciou. Os lábios se moveram tentando formar palavras, mas nada saiu. O peito subia e descia em respirações curtas e assustadas. As pequenas mãos ainda agarradas à porta, os nós dos dedos brancos. Estou bem, ela articulou sem som, apenas moldando as palavras com a boca. E então desabou. Chuck reagiu por instinto. Ele a segurou antes que caísse, levantando-a nos braços como se fosse feita de vidro. Ela estava gelada. O corpo pesava quase nada. A cabeça pendia para trás, os olhos meio abertos, desfocados. A pele pegajosa de suor. Ela gemeu baixinho quando a mão dele, sem querer, roçou suas costelas. Chuck engoliu em seco, o maxilar travado de tanta tensão. Os braços tremiam não pelo peso, mas pela fúria crescente dentro dele.
Algo estava muito errado. Sem dizer uma palavra, ele se virou e correu rápido, determinado, furioso, em direção à caminhonete. Ao abrir a porta e deitar a menina no banco, lançou um último olhar para a casa. O motor rugiu quando Chuck pisou fundo no acelerador, os olhos fixos na estrada estreita à frente. Lily estava encolhida no banco do passageiro, a respiração irregular estremecendo a cada solavanco. Ela gemeu baixinho, quase um sussurro, e aquele som cortou Chuck mais do que qualquer coisa que ele tivesse ouvido em anos. Uma das mãos da menina segurava o estômago. A outra estendia-se tateando em direção a ele, como se, mesmo meio inconsciente, ela buscasse algo seguro, algo real. Chuck esticou o braço e segurou a mão dela com delicadeza. A dele tremia. "Estou aqui, querida. Aguenta só mais um pouquinho. Já estamos chegando." Lily não respondeu, mas apertou os dedos dele levemente, como se ainda estivesse ali por pouco. Os lábios dela estavam rachados e pálidos, as pálpebras tremendo como se lutassem para não cair na escuridão. O sangue voltara a escorrer pelas calças, uma nova mancha se espalhando rápido sobre o tecido endurecido que já cobria as coxas. Chuck tinha colocado uma toalha velha sob ela, mas não era suficiente. O hospital apareceu à vista, pequeno local, mas bem equipado. Graças a Deus. Chuck freou bruscamente diante da entrada de emergência, os pneus guinchando no asfalto. Ele saltou da caminhonete, correu para o outro lado e abriu a porta dela. Quando se abaixou para levantá-la, ela gemeu. Não foi alto, era um som vindo de um lugar fundo, uma mistura de dor, medo e algo quebrado. Eu sei, querida. Eu te peguei. Aguenta firme." Ao puxá-la para os braços, ele sentiu o calor do sangue úmido escorrendo, agora se infiltrando na camisa, nos braços, até na cintura das calças. Ela tremia contra ele, o rosto encostado em seu peito. "Não me deixa." Ela sussurrou tão baixo que parecia apenas um sopro. "Eu não vou a lugar nenhum", ele prometeu. "Estou bem aqui. Você está segura agora." As portas automáticas se abriram quando ele se aproximou e a enfermeira da triagem levantou os olhos por um instante antes que seu rosto ficasse sério. "Precisamos de uma maca agora. Sala de trauma 3. A equipe de emergência se moveu rápido. Em segundos, 2 enfermeiras e um médico estavam ao lado dele, sinalizando para que deitasse Lily. Mas ele hesitou. Ela agarrava a camisa dele com força, os dedos ensanguentados enredados no tecido como se fosse a única coisa que a mantinha viva. "Está tudo bem, Lily", ele sussurrou, tentando soltar os dedos dela de seu peito. "Eles são boas pessoas. Vão te ajudar." Os olhos dela se abriram um pouco. "Não deixa eles me levarem", ela murmurou. Chuck piscou, quase desabando ali mesmo. "Eu não vou longe. Eu vou estar por perto. Você vai me ver logo." Quando as enfermeiras a tiraram dos braços dele, o corpo da menina arqueou levemente, uma onda de dor atravessando-a. O sangue já empapava a cintura e o lençol que a cobria. "Jesus", murmurou um dos médicos. "Ela está com hemorragia." Chuck deu um passo à frente. "Quero ficar com ela." "Senhor, não pode. Precisamos manter a sala estéril. Vamos fazer tudo o que pudermos." E então as portas se fecharam entre eles. Foi nesse instante que o golpe o atingiu, como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. O momento em que os dedos dela escorregaram dos dele e a porta se fechou, selando-a atrás de camadas de metal e estranhos. Ele ficou parado, imóvel, olhando para as próprias mãos. Estavam vermelhas, não apenas manchadas, mas pingando. O sangue dela tinha penetrado nas mangas, nas palmas, sob as unhas. Ainda quente. Ainda fresco. E ele não fazia ideia. Nenhuma ideia de que era tão grave. As pernas cederam. Ele se sentou pesadamente no banco próximo à parede. A respiração vinha curta, rápida, tensa no peito. "Eu devia saber", murmurou. "Eu devia ter visto." Uma enfermeira passou, depois outra. As pessoas começaram a notá-lo. Alguns funcionários, alguns visitantes. "É ele. É o Chuck Norris. Juro que é ele. Meu Deus, é mesmo. Será que ele tira uma foto?" Uma mulher se aproximou devagar, o celular já em mãos, câmera aberta. Chuck não se moveu. Não levantou a cabeça. As mãos ainda repousavam nos joelhos, o sangue agora secando nas dobras da pele. "Com licença, senhor", disse ela. "Meu pai é um grande fã. Posso só tirar?" "Não." A voz dele falhou.
Ela piscou surpresa. Só uma foto rápida. Chuck finalmente levantou o olhar. Os olhos não estavam com raiva, estavam desesperados. Por favor, disse baixo. Não faça isso. Não agora. Só... me deixa em paz. Ela hesitou, baixou o celular e se afastou. Mas outros vieram cochichando, olhando, lançando olhares furtivos. Ele se inclinou para a frente, cotovelos apoiados nas coxas, as mãos entrelaçadas, úmidas, pegajosas, impotentes. A fama não significava absolutamente nada agora. 1 hora se passou, talvez 2. Ele mal se moveu. Enfermeiros iam e vinham. Uma delas ofereceu um conjunto limpo de roupas hospitalares. Ele recusou. Não conseguia se forçar a trocar de camisa. Ainda não. Não enquanto o sangue dela estiver aqui. Por fim, um médico saiu. 40 e poucos anos, olhos cansados. Ela está estável, disse. Por pouco, mas conseguimos levá-la para a UTI. Chuck se levantou. Posso vê-la em breve. Ela está sedada. O sangramento está controlado, mas há mais. O médico respirou fundo antes de continuar. Os exames mostraram toxinas no sistema dela. Algum tipo de ingestão química. Podem ser comprimidos ou algo pior. Chuck ficou imóvel. Envenenamento? Perguntou. Por que ainda não sabemos? O médico suspirou. Vamos mantê-lo informado, mas não vou mentir. Ela está em estado grave. Chuck assentiu uma vez e então outra pessoa entrou. Roupas civis, distintivo preso no cinto. Sr. Norris. Chuck se virou lentamente. Detetive Kyle Price, polícia de Copper Hill. Posso me sentar? Chuck fez um gesto em direção ao banco. Verificamos a residência. Começou o detetive. Sua ligação para o 911 acionou uma vistoria de emergência. Está um caos. Nenhuma comida na geladeira. Pilhas de correspondência. Nenhum sinal de presença adulta há dias. Chuck o encarou em silêncio. Também encontramos outra coisa. Continuou Price. Dezenas de cartelas vazias. Anticoncepcionais de emergência. Tipos vendidos sem receita espalhados pela cozinha e pelo quarto da menina. As palavras demoraram um instante para fazer sentido. E quando fizeram, atingiram Chuck como um golpe no peito. Ele ficou olhando fixamente para a frente, enquanto as lembranças se encaixavam às vezes em que ela dizia: Não estou com fome, Sr. Chuck. O jeito como beliscava a comida tentando fazê-la durar. O modo como nunca falava dos pais, apenas olhava para o chão. Oh, Deus! Sussurrou Chuck. Ela estava comendo aquilo, não estava. A voz saiu quase sem emoção. O detetive não respondeu de imediato. É provável. Ainda estamos testando, mas tudo indica isso. Faminta, desesperada. Provavelmente achou que fossem doces ou comida. Algo se retorceu dentro de Chuck. Não era tristeza nem choque. Era fúria, mas não o tipo que explode. Era fria, silenciosa. Aquela raiva que ferve devagar, que faz um homem firmar o queixo e decidir. Ele levantou o olhar para o detetive. Descubra quem fez isso. E não pare até descobrir. O detetive assentiu uma vez. Não vou parar. Chuck voltou a olhar para as mãos. O sangue já estava seco, mas ainda visível. E até que Lily estivesse segura, até que a verdade viesse à tona, ele não iria a lugar nenhum. O som suave e rítmico dos monitores enchia o corredor da UTI como um metrônomo marcando o peso no peito de Chuck. Ele estava ao lado da cama de Lily, os braços cruzados firmes sobre o peito. As mangas do uniforme hospitalar dobradas até os cotovelos, mas as mãos ainda pareciam carregadas com a mancha do sangue dela. O quarto estava em meia luz, iluminado apenas pelo brilho dos aparelhos e pela luz filtrada que passava pelas persianas. Lily não se movia há 2 dias. A respiração tinha se estabilizado graças ao soro e às transfusões, mas ela não abrira os olhos nem uma vez. Desde que o deixaram entrar, Chuck mal saíra do lado dela. As enfermeiras vinham e iam checando sinais vitais, ajustando medicações, tentando não romper o silêncio que pairava entre eles. Chuck também falava pouco. Apenas ficava perto, conversava de vez em quando sobre coisas simples, seu cachorro em casa, a torta de pêssego do restaurante ou como ainda estranhava dormir em uma cama que não rangia. Mas então algo mudou.
Os dedos dela se moveram sob o cobertor. Chuck se inclinou. As pálpebras dela tremularam. Ele deu um passo à frente, agachando-se ao lado da cama, cuidadoso para não tocá-la a menos que ela se movesse primeiro. Lily, disse ele suavemente. Os olhos dela se abriram lentos, pesados, como se cada piscada exigisse um esforço enorme. Estavam avermelhados, desfocados, mas encontraram os dele e ficaram ali. Por um momento ela não disse nada. Apenas o encarou. Então seus lábios se moveram. Isso é real. Chuck engoliu seco. É real, querida. Você está segura. Está no hospital. Eu te trouxe para cá. Ela piscou devagar, como se ainda não tivesse certeza se acreditava. Ele sorriu cansado, sereno. Fiquei aqui o tempo todo. Ela olhou para o teto por um instante e depois de volta para ele. Achei que estava morrendo. Você não estava, disse ele com doçura. Você lutou como ninguém. Tenho orgulho de você. As lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ela piscou rápido, tentando afastá-las. Eu estava com tanta fome, Sr. Chuck. Eu sei, disse ele, a voz falhando. Eu sei que estava. Uma batida no vidro interrompeu o momento. Chuck se virou. 2 homens estavam no corredor, um de terno, outro em roupas comuns, ambos com distintivos na cintura. Ele suspirou e olhou de volta para Lily. Vou ali fora um pouquinho, tá? Você descansa. Está indo muito bem. A pequena mão dela se estendeu e tocou de leve a dele. Não vai longe. Nem pensar, disse ele, afastando um fio de cabelo da testa dela. Saiu e fechou a porta com cuidado. O ar do corredor parecia mais frio, o zumbido das luzes de teto mais agudo, agora que ele estava longe dela. O detetive mais alto, um homem de uns 50, sotaque carregado do Tennessee, assentiu. Sr. Norris, obrigado pelo seu tempo. Sou o detetive Harrelson, e este é o agente Price do Bureau. Chuck olhou de um para o outro. Vocês descobriram a quem ela pertence? Não foi Harrelson? Assentiu lentamente. Rodamos reconhecimento facial com algumas fotos antigas, juntamos o que restava dos registros escolares. O nome do pai dela é Marcus Evans. Os olhos de Chuck se estreitaram. O nome ainda não significava nada. Ele tem uma ficha criminal extensa, acrescentou Price. Fazia pequenos tráficos em Arkansas. Foi preso há 2 anos por transportar opioides entre estados. Fugiu durante uma transferência. Está foragido desde então. E a mãe perguntou Chuck. Price balançou a cabeça. Nenhum registro hospitalar, nenhum emprego, nenhuma movimentação bancária, nenhum sinal de telefone há mais de 6 meses. Ou ela desapareceu por vontade própria, ou aconteceu algo pior. O maxilar de Chuck se contraiu. Então a Lily ficou lá sozinha enquanto o pai dela fugia, fingindo ser algum chefão das drogas. Parece que sim, murmurou Harrelson. E naquela casa de onde tiramos as cartelas vazias. Os anticoncepcionais de emergência. Ela devia estar comendo aquilo. Bate com os níveis de toxicidade no sangue. Chuck encostou na parede, as 2 mãos apoiadas nos quadris. Você acha que ele a deixou para trás de propósito? Ele é um fugitivo, respondeu Price seco. Não tinha como arriscar levar uma criança com ele. Chuck fechou os olhos e respirou fundo pelo nariz. Me diga que estão perto de encontrá-lo. Harrelson puxou um tablet e deslizou por algumas imagens. Talvez. Rastreamos uma sequência de paradas em postos de gasolina nas últimas 2 semanas que combinam com a descrição dele. Transações em dinheiro. Está indo para o norte. Uma câmera pegou uma placa borrada há 2 dias perto da divisa estadual. E ontem um caçador relatou movimento perto de uma cabana abandonada fora de Maple Hollow, na fronteira norte. Price completou. Acreditamos que ele esteja escondido lá sozinho. Pode estar armado. Com certeza é perigoso. Chuck se afastou da parede, a mente já 2 passos à frente. Deixem-me ir. Price arqueou a sobrancelha. Como é que é? Vocês não vão encontrá-lo a tempo, disse Chuck. Conheço aquelas florestas melhor do que metade dos seus agentes. Fiz 4 missões no exterior e mais 1 década em operações privadas. Deixem-me liderar. Você é uma figura pública, respondeu Price cauteloso.
Nós não colocamos atores no campo. Eu não sou só um ator, retrucou Chuck, a voz baixa firme. Não agora. Harrelson olhou para Price e depois de volta para Chuck. Você está falando sério? Eu segurei aquela menina nos braços enquanto ela sangrava. Não vou deixar o desgraçado que fez isso escapar. Os dois oficiais trocaram um longo olhar. Por fim, Harrelson suspirou. Tudo bem. Mas você segue as ordens. Vai com uma das nossas equipes ao amanhecer. Abordagem silenciosa. Se ele estiver lá, queremos ele vivo. Chuck assentiu, o rosto tenso. Entendido. Ainda mal havia luz quando o SUV subiu pela estrada de terra que levava às florestas densas, ao norte de Copper Hill. O caminho era estreito, coberto de mato, só acessível com tração nas 4 rodas. Os pássaros cantavam ao longe, mas o bosque tinha aquele silêncio pesado que surge quando algo ou alguém está por perto. Chuck seguia no banco do passageiro vestindo roupas simples, um colete tático emprestado por cima de uma camisa de flanela. O equipamento parecia familiar demais, recente demais. Eles pararam a uns 100 metros da cabana. Dava para vê-la à frente, quase escondida entre as árvores. 2 agentes se moveram para a esquerda, outro contornou pela direita. Chuck se aproximou pelos fundos, pisando com cuidado sobre o musgo e os galhos. Suas botas mal faziam som contra o chão. Havia cheiro de fumaça não distante. Fumaça recente. Chegaram à janela dos fundos. Uma luz fraca tremeluzia lá dentro. Harrelson espiou pelo vidro e assentiu para Chuck. A porta da frente estava entreaberta. Entraram. Cômodo por cômodo limparam a casa. Cozinha. Quarto. Despensa. Nada. Chuck parou no meio da sala principal, os olhos varrendo o ambiente. A cafeteira estava meio cheia, ainda morna. Um cigarro fumegava no cinzeiro. Na mesa, um invólucro de sanduíche de posto de gasolina e um frasco de comprimidos vazio. Harrelson praguejou baixo. Ele estava aqui agora há pouco. Chuck avançou e pegou a xícara. O calor ainda se agarrava às bordas internas. Ele está perto, murmurou Chuck. Muito perto. E naquele instante ele soube mais do que por instinto, por algo mais frio, mais fundo, que Marcus Evans não tinha fugido. Ele estava ali, observando. Em algum lugar daquelas árvores o pai de Lily estava escondido, correndo, se ocultando, talvez armado, talvez desesperado. Mas não ficaria escondido por muito tempo. A floresta à noite tinha um tipo próprio de silêncio, não o sereno, mas aquele que se arrasta atrás de você, que sopra no ouvido e faz os pelos da nuca se arrepiarem. Chuck Norris se movia entre as árvores com um passo treinado e silencioso, uma mão na lanterna, a outra próxima ao cabo da pistola. Ele não era policial, não oficialmente. Mas depois do que vira, ninguém mais questionava. Todos sabiam que ele não estava ali por fama ou glória. Estava ali por Lily. A cabana tinha sido encontrada vazia pela manhã, mas Chuck não conseguia afastar a sensação de que Marcus ainda rondava por perto. Os sinais eram frescos demais, o calor ainda preso ao ferro do fogão, o café meio tomado, o cigarro com a brasa quase viva. Então ele voltou. Sozinho. Sem reforço, sem sirenes, sem luzes piscando para alertar o inimigo. Só ele, a escuridão e o peso do que precisava ser feito. Ele alcançou a clareira pouco antes da meia-noite. As nuvens tinham coberto a lua e o mundo ao redor era quase negro. Mas suas botas lembravam o caminho e o instinto dizia que Marcus estava ali. Parou à beira das árvores. A cabana estava imóvel, silenciosa, sem luz alguma. Mas algo estava errado. Chuck sentiu. Moveu-se abaixado, contornando pelos fundos onde a vegetação era mais densa. Foi então que o silêncio se quebrou. Um galho estalou perto demais. Antes que pudesse reagir, uma figura pesada se lançou contra ele, vinda do escuro, e os dois rolaram no chão. Chuck bateu forte contra a terra, mas girou rápido o suficiente para desviar do primeiro soco. O segundo acertou em cheio o maxilar, dor aguda, rápida, mas nada que ele já não conhecesse. Os 2 homens se levantaram cambaleando, ofegantes, circulando um ao outro na escuridão como fantasmas com assuntos inacabados. Não achou que eu voltaria sozinho, né? Rosnou uma voz baixa.
Chuck não precisou de luz para saber quem era. Não achei que você teria coragem de ficar tempo suficiente para ser encontrado, respondeu. Marcus Evans saiu das sombras respirando com dificuldade, os olhos selvagens e exaustos ao mesmo tempo. Parecia um homem que não dormia havia dias, talvez semanas. O rosto magro, a barba falhada, as roupas manchadas de suor e terra. Fiz o que precisava fazer, disparou Marcus. Você acha que o mundo liga para caras como eu? Fiz o que pude. Chuck não recuou. Você deixou sua filha para morrer de fome. As mãos de Marcus se cerraram. Ela não tá morta, tá? Foi isso. O tom, o descaso frio. Chuck deu um passo à frente. Ela estava sangrando quando eu a encontrei. Mal respirando. Pele e osso. Comendo comprimidos que achou debaixo da pia porque não tinha mais nada. Eu não mandei ela fazer isso. Latiu Marcus. Não. Você só sumiu enquanto ela implorava as paredes por comida. Marcus deu uma risada amarga. Como se eu pudesse levá-la comigo. O que eu devia fazer, hein? Arrastar uma criança pelas montanhas enquanto cada maldito policial do país me caçava. Os olhos de Chuck se estreitaram. Você podia ter começado não tendo uma filha para começo de conversa. Marcus avançou um passo, a voz subindo. Não vem pagar de santo, você já foi pobre e caçado. Já teve que vender pílulas para não ficar no escuro. Eu já vi coisas que você não imagina. Respondeu Chuck, firme, o tom baixo e controlado. Mas nunca deixei uma criança passar fome para salvar a mim mesmo. O lábio de Marcus se contorceu. Você não sabe o que é ser um nada. Eu nasci um nada. Fui tratado como nada. Ela não é especial. Isso foi o bastante. A voz de Chuck cortou o ar como um disparo. Ela é especial. E chora toda noite achando que foi culpa dela você ter ido embora. Eles se lançaram um contra o outro. Dessa vez Chuck estava pronto. Desviou do primeiro golpe e acertou um cotovelo limpo nas costelas de Marcus. E o derrubou rápido. Os dois rolaram pela varanda, socos voando, botas raspando na madeira gasta. Marcus lutava como um homem sem nada a perder. Mas Chuck lutava como alguém que finalmente tinha algo a proteger. Não durou muito. Marcus tinha raiva, mas raiva não vence treinamento. Chuck o agarrou num estrangulamento, torceu o corpo dele e prendeu os braços com um pedaço de corda velha que tirou do colete. Marcus cuspiu no chão, arfando, os olhos cheios de ódio. Ela não é sua, rosnou. Não disse Chuck apertando o nó. Mas também não é mais sua. Marcus não respondeu. Ficou apenas olhando para o assoalho, o peito subindo e descendo. Chuck puxou o celular, apertou o botão e esperou enquanto a linha chamava. Harrelson atendeu a voz do outro lado. Peguei ele, disse Chuck. Cabana limpa. Venham buscá-lo. Convida. Chuck olhou para baixo. Mais ou menos. Fique onde está. Chuck desligou e se sentou no degrau superior da varanda. O ar cheirava a pinho e fumaça. Ao longe, um mocho soltou um canto solitário na noite. Marcus permaneceu em silêncio. Chuck também não falou por um bom tempo. Então murmurou quase para si mesmo. Ela me chamou de Sr. Chuck na primeira vez que nos conhecemos. Tinha um graveto na mão e disse que era uma espada mágica. Marcus bufou. Você é cheio de conversa. Fiz espaguete para ela uma vez. Continuou Chuck. Ela disse que foi a melhor refeição da vida dela. Sabe o que isso me diz? Marcus ficou quieto. Chuck virou o rosto, encarando-o de frente. Que você já tinha parado de alimentá-la. Os olhos de Marcus vacilaram. Ela nunca teve uma chance com você, acrescentou Chuck. Mas agora vai ter. O som distante de sirenes ecoou pela floresta. Marcus abaixou a cabeça. Os policiais chegaram 5 minutos depois. Marcus não resistiu. Algemaram-no, leram seus direitos e o levaram até a viatura. Ele não disse uma palavra nem olhou para trás. Mas antes de entrar, virou o rosto na direção de Chuck. O semblante distorcido, algo entre ódio, arrependimento e amargura pura. Você acha que é o herói? Cuspiu. Chuck não se moveu. Não sou herói, disse a voz firme. Sou só um homem que ainda se importa.
A viagem de volta foi silenciosa. Chuck estava sozinho no banco de trás da viatura secundária, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar fixo na janela enquanto as árvores passavam. Os nós dos dedos estavam esfolados, os ombros doíam, e havia terra na camisa. Mas nada disso importava. Tudo o que ele via era o rosto de Lily pálido trêmulo deitada naquela cama de hospital. Olhos velhos demais para uma criança. Tudo o que ouvia era a voz suave dela dizendo: "Não vai longe." Ele não tinha ido. E não iria. Agora nunca mais. Ele não sabia o que viria depois: audiências, serviços sociais, noites longas e perguntas ainda mais difíceis. Mas enfrentaria tudo. Porque Marcus tinha escolhido ir embora. Mas Chuck tinha escolhido ficar. O hospital ainda cheirava igual desinfetante plástico, e aquele toque metálico que permanecia no ar mesmo quando você tentava ignorar. Chuck conhecia o caminho até o quarto de Lily sem precisar perguntar. Tinha ficado fora apenas 2 dias, mas cada hora longe parecia um peso difícil de carregar. Empurrou a porta devagar, as botas arranhando o piso de linóleo. Lá estava ela sentada ereta na cama, as pernas cruzadas, um livro de colorir equilibrado no colo. A mão se movia devagar, cuidadosa, segurando um pequeno giz de cera verde como se fosse um tesouro. Uma bandeja com purê de maçã e leite intocados estava ao lado. O cabelo agora estava penteado, ainda meio torto da tentativa da enfermeira, mas infinitamente melhor do que na última vez que ele a vira. Ela não o percebeu de imediato, não, até a porta ranger atrás dele. A cabeça girou rápido e num piscar de olhos o giz caiu no chão. Ela jogou o cobertor para o lado. Sr. Chuck saiu da cama antes que ele pudesse abrir os braços. O soro já havia sido removido, sem fios, sem tubos. Apenas uma criança de meias e avental hospitalar, correndo em direção ao homem que tinha ficado quando ninguém mais ficou. Ela o abraçou forte pela cintura, o rosto pressionado contra seu estômago. Chuck congelou por um segundo, depois se ajoelhou e a envolveu nos braços, uma mão grande em suas costas, a outra sobre a cabeça. "Você voltou", ela sussurrou. "Esperei. E esperei. E disseram que talvez você não pudesse vir, mas eu sabia." Chuck piscou forte, mordendo o interior da bochecha. "Tô aqui, querida. Não vou a lugar nenhum." Ela recuou só o suficiente para olhar para ele, olhos brilhando, um pouco de alegria, um pouco de medo. "Por que ficou tanto tempo longe? Achei que talvez você não me quisesse mais." Aquilo o atingiu como um soco no peito. Ele segurou as bochechas dela com cuidado. "Lily, me escuta. Eu precisei cuidar de algo importante por você. E não parei de pensar em você nem por um segundo. Prometo." Ela assentiu devagar, limpando o nariz com as costas da mão. "Tá bom." Chuck se levantou e a pegou no colo, sentando-se com ela na poltrona junto à janela. Ela se aconchegou no colo dele como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. A cabeça repousou sob o queixo dele. "Você achou meu pai?" perguntou após uma pausa. Chuck não respondeu de imediato. Olhou pela janela, os olhos acompanhando as nuvens cinzentas que passavam. O mais difícil não era o que tinha acontecido, era o que ele precisava dizer agora. Lily começou com cuidado. "Tem uma coisa que preciso te contar e quero que ouça tudo antes de dizer qualquer coisa, tá?" Ela assentiu. "Seu pai? Ele não vai voltar." Os olhos dela se estreitaram confusos. "Mas ele disse que ia. Ele prometeu." "Eu sei", disse Chuck suavemente. "E acredito que quando ele disse isso ele quis dizer de verdade. Mas também fez coisas que machucaram pessoas. Coisas pelas quais precisa responder." Ela ficou tensa no colo dele. Que tipo de coisas? Chuck engoliu em seco. Ele vendia drogas perigosas para pessoas que podiam morrer. Estava fugindo da polícia. E te deixou para trás. O silêncio se alongou entre eles. Então a voz dela veio pequena, trêmula. "Não, não. Ele não fez isso. Ele disse que voltaria", chorou, afastando-se. "Mandou eu esperar. Ele não quis me deixar." As mãos estavam cerradas em punhos. O corpo todo tremia, dor, negação, a tentativa de agarrar a última esperança. "Eu sei que dói", disse Chuck calmo. "E sei que você o amava." "Ele não é mau."
gritou ela, as lágrimas caindo rápido. Ele disse que eu era a estrela dele. Ele não me deixaria. Chuck assentiu lentamente. Acredito que ele te amava do jeito dele. Mas amor não é só palavra, Lily. Amor é estar presente. É te alimentar, te manter aquecida, não te deixar com medo. É te escolher sempre. Ela escondeu o rosto nas mãos e chorou. Chuck não interrompeu. Apenas esperou, uma mão firme nas costas dela, paciente. Depois de um tempo ela se recostou novamente nele, mais leve, mais calma, como se já soubesse a verdade, mas precisasse aceitar devagar. Eu não quero ficar sozinha, sussurrou. Você não vai ficar, respondeu ele. Nunca mais. Naquela noite Chuck ficou no hospital. Puxou a poltrona para perto da cama dela, tirou as botas e deixou a camisa de flanela sobre si como cobertor. Leu para ela até os olhos começarem a pesar. Charlotte's Web, o livro que ela escolheu do carrinho no corredor. Ela gostou da parte em que o porquinho fazia um amigo. Você sente medo às vezes? Perguntou sonolenta. Chuck sorriu. O tempo todo. Mas você é grande e forte. Mesmo os grandes e fortes sentem medo, disse ele. O que importa é o que você faz depois, ela pensou um pouco. Às vezes eu fico com medo quando acordo no escuro. Acho que não tem ninguém. Chuck tocou a mão dela suavemente. A partir de agora é só me chamar. Eu vou estar lá. Dia ou noite. Você acredita nisso? Ela assentiu, os olhos quase fechados. Tá bom, sussurrou. Posso pintar seu cabelo de verde. Chuck piscou. O que verde-limão? Ia me fazer rir. Ele soltou uma risadinha. Se for para ver você sorrir de novo, combinado. Ela deu uma pequena risada antes de adormecer, e Chuck recostou na poltrona, os olhos fixos no teto, sentindo um calor subir por trás dos olhos. Uma semana depois deram alta a Lily. Chuck não esperou pelos trâmites da adoção temporária. Foi firme, mas gentil, deixou claro que a levaria para casa. O nome dele tinha peso, mas o coração tinha mais. Ele já havia preparado tudo. O quarto de hóspedes limpo, pintado de azul claro, cheio de detalhes, bichinhos de pelúcia, livros, uma escrivaninha com um abajur em forma de raposa. Os pôsteres ainda não estavam escolhidos, mas ele sabia que ela teria ideias. Deu a ela uma chave. Mostrou a despensa, deixou que nomeasse cada urso, guaxinim e dinossauro na cama. Esse aqui, disse ela, erguendo um tigre, é o comandante Rugido. Ele guarda a porta. E esse corujão aqui? Perguntou Chuck apontando. É o Sr. Soneca. Ele fica de olho enquanto eu durmo. Chuck riu. Tem certeza que não quer que ele lave a louça também? Não, respondeu ela com um sorriso. Essa é sua função. Eles penduraram juntos uma placa na porta base da princesa Lily. Na primeira noite em casa ela teve um pesadelo. Chuck ouviu o choro antes mesmo de ela chamá-lo. Correu até o quarto e a encontrou encolhida nos lençóis, tremendo. O papai estava lá, soluçou. Mas depois desapareceu de novo. Ele se sentou ao lado dela e começou a acariciar suas costas em círculos lentos e tranquilos. Sinto falta dele, sussurrou. Eu sei, querida. Por que ele não voltou? Chuck não mentiu. Eu não sei. Ficou ali até a respiração dela se acalmar. Quando começou a adormecer outra vez, ele pegou a mãozinha dela e a colocou sobre o peito. Sente isso? Ela assentiu. É o seu coração. E minha mão está aqui agora. Isso quer dizer que eu não vou a lugar nenhum. Ela não respondeu, mas também não chorou mais. Chuck não sabia exatamente como era ser pai, mas achava que talvez fosse isso, deixar que ela tingisse as pontas do cabelo dele de verde, assar brownies que tinham gosto de gesso, ler histórias 2 vezes porque da primeira a voz estava errada. E quando a assistente social perguntou se ele tinha certeza, ele não hesitou. Ela é minha menina, disse. De sangue ou não. E ficou decidido. Começou devagar, como todas as coisas importantes. Numa manhã, Chuck ouviu bem baixinho enquanto servia o cereal dela. Lily estava de pé à mesa, uma das mãos no encosto da cadeira, mexendo na barra do moletom. A voz veio quase como um sussurro. Chuck acabara de despejar o leite na tigela quando ouviu: pai. Posso ter só um pouquinho mais?
Ele não respondeu de imediato. A mão ficou suspensa acima da tigela, o leite ainda escorrendo. Demorou 1 segundo para perceber o que ela tinha dito. Pai. Não, Sr. Chuck. Nem você, nem o cauteloso senhor que ela usava quando estava nervosa. Claro, respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Acrescentou um pouco mais de leite e empurrou a tigela de volta para ela. A voz firme, o peito nem tanto. Lily não ergueu o olhar. Apenas começou a comer calma e silenciosa como sempre. Mas ele viu um pequeno sorriso no canto da boca. A partir daquele momento a palavra veio com mais frequência. Pai, posso ficar acordada mais um pouco? Pai, esqueci meu casaco. Pai, você acha que os cachorros entendem desenho animado? Cada vez que ela dizia, havia um pouco mais de segurança na voz, como se o som da palavra estivesse se encaixando nela, tornando-se parte dela, algo próprio não emprestado. Chuck nunca a corrigiu, nunca questionou. Apenas respondia. E a cada resposta a voz dele ficava mais quente, mais estável, como se também estivesse aprendendo a usar aquele nome. Era a hora. Ele vinha pensando nisso há semanas, mas agora que a palavra pai era real, dita escolhida, parecia certo. Chuck ligou para um amigo advogado de família em Knoxville, alguém com quem já tinha feito eventos beneficentes. Quero adotá-la, disse simplesmente. Tornar oficial. Tem certeza? Perguntou o amigo. Isso não é como levar uma criança para tomar sorvete. Chuck não hesitou. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A papelada não foi simples, mas Chuck sabia se mover no mundo. Advogados lhe deviam favores, juízes conheciam seu rosto e o estado bom. O estado tinha visto as manchetes. Chuck Norris resgata a menina de negligência. Do astro de ação ao pai adotivo. O homem que ficou. Isso ajudou a cortar a burocracia mais rápido que o normal. Mas Chuck não ligava para publicidade. Só se importava com uma coisa: garantir que Lily nunca fosse tirada dele. Nem por um sistema, nem por algum parente distante, nem pelo acaso. Quando a adoção foi finalizada e a nova certidão de nascimento chegou pelo correio, ele a abriu com as mãos tremendo levemente. Lily Anne Norris. Ficou olhando aquele nome por um bom tempo. Parecia sólido, real, algo permanente num mundo que já havia tirado demais dela. Emoldurou o documento e o pendurou no quarto dela sem dizer uma palavra. Ela notou na manhã seguinte. Não perguntou nada, apenas sorriu e o abraçou por um longo tempo. No sábado seguinte, a cidade de Copper Hill fez uma festa. Nada chique, mesas dobráveis atrás da prefeitura, serpentinas de papel limonada e os famosos sanduíches de salada de frango da senhorita Jolene. Mas todo mundo apareceu. As pessoas que antes olhavam para Chuck com desconfiança, sussurros atrás de portas fechadas, sobre por que um homem solteiro acolheria uma criança, agora vinham apertar sua mão, trazer presentes, ou simplesmente agradecer. O prefeito Green entregou a Lily um certificado que dizia: Bem-vinda à sua nova casa, Lily Norris. Agora você tem uma cidade inteira ao seu lado. Ela ficou ao lado de Chuck com um vestidinho amarelo e tênis brilhantes, segurando o papel com as duas mãos como se fosse ouro. Chuck se inclinou e sussurrou: Eu costumava fingir ser um herói na frente das câmeras, mas você me transformou num de verdade. Lily olhou para ele sorrindo largo. Eu sempre soube disso. Lily voltou à escola no início do outono. A professora Sra. Goodwin disse que ela era quieta no começo, mas gentil, educada e curiosa. Em 2 semanas já tinha feito 2 grandes amigas e entrado para o clube de desenho da escola. Chuck comprou para ela um estojo de lápis de cor com o nome gravado na tampa. Ela os abraçou como se fossem diamantes. Também a inscreveram em aulas de natação. Lily morria de medo da parte funda, mas depois de 1 mês de incentivo, pulou da borda da piscina e nadou até o meio gritando: Pai, eu consegui tão alto que metade dos pais bateu palmas sem nem saber o motivo. À noite era ela quem lia para Chuck e não o contrário. E começou a escrever também. A professora pediu uma redação curta com o tema Meu Herói. A maioria das crianças escreveu sobre bombeiros ou irmãos mais velhos. Lily escreveu sobre Chuck. Ela contou como ele a encontrou no escuro, a levou ao hospital.
Ficou ao lado dela todas as noites, deixou que tingisse o cabelo dele de verde mesmo ficando meio engraçado. E como ele a fez sentir-se segura pela primeira vez que conseguia lembrar. A redação terminava assim: ele me salvou. Não só da casa, mas também do frio e da solidão. A senhora Goodwin pediu para expor o texto no mural. Lily disse que sim. Chuck o viu quando foi buscá-la na escola e não conseguiu ler até o fim, os olhos ficaram marejados demais. Saiu para o corredor fingindo atender o telefone, mas na verdade só precisava de 1 minuto. Nenhum palco, nenhum troféu. Nenhuma estreia de cinema jamais o fizera sentir o que aquele pedaço torto de papel de caderno o fez sentir. Naquela noite, quando chegaram em casa, Lily saltou da caminhonete, largou a mochila e gritou da varanda. Pai, senti sua falta o dia inteiro. E Chuck, parado ao lado da porta do motorista, limpou os olhos e pensou: é isso. É exatamente isso que importa. Certo, meu amigo, se você chegou até aqui na história, antes de tudo, obrigado. De verdade. Essa história pode ser ficcional, mas acho que todos nós sentimos algo real nela, não é? O Homem que Ficou não é apenas uma história sobre Chuck Norris ou um resgate dramático. É uma história sobre o que realmente significa se importar, dar um passo à frente quando ninguém mais o faz e ser família. Não por sangue, mas por escolha. Ela toca fundo não porque seja cheia de reviravoltas, mas porque lança uma luz silenciosa sobre algo de que muita gente não fala, o suficiente, negligência, trauma e cura. A dor de Lily era real. A culpa de Chuck também. Mas acima de tudo foram os pequenos e constantes atos de amor: colocar um prato a mais na mesa, ficar acordado durante a noite, ouvir quando mais importava, que lentamente a trouxeram de volta à luz. E é aí que está o coração dessa história. O que mais gosto nela é que nos lembra de algo simples. Você não precisa ser um super-herói para salvar alguém. Basta ficar. Agora quero ouvir de você. Qual parte dessa história te tocou mais? Ela te lembrou de alguém que esteve ao seu lado quando você mais precisava? Deixe seu comentário aí embaixo, vou ler cada um deles. Vamos conversar como amigos fazem. E se essa história te emocionou mesmo que um pouquinho, compartilhe. Você nunca sabe quem pode precisar ouvi-la hoje. Até a próxima, cuidem uns dos outros.